corpo e alguma coisa você faz. E essa alguma coisa que você faz é o que é importante examinar. Está escrito, lá nessa questão de número 400, que Allan Kardec trouxe, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu corpo espiritual, no seu corpo físico. Ou seja, o espírito quando encarna, ele gosta de ficar no corpo físico? Essa é a pergunta. E a resposta é surpreendente, porque os espíritos disseram assim: é como se você perguntasse, meu filho, se algo carcerado agrada ficar no cárcere. Ou seja, como você perguntasse se o prisioneiro gosta de ficar na prisão. O espírito encarnado aspira a sua libertação a todo momento. Então, na verdade, quando nós encarnamos, o corpo de carne, ele restringe todos os potenciais principais do espírito. A gente passa a ter muito poucas das faculdades que nós temos como espíritos desencarnados. Portanto, quando nós estamos na carne, o espírito aspira a deixar. Só que ele não deixa o corpo de carne, porque tem um compromisso que ele assumiu quando desceu aqui, que se chama planejamento reencarnatório. E existe um instinto de preservação que faz com que ele não queira ir embora quando está encarnado. Mas o espírito, quando está do lado de lá, tudo que ele deseja é lá ficar. Bom, vamos ver como é que a doutrina espírita entende o que é o sono. Porque para nós espíritas, o sono tem uma significação muito mais profunda do que habitualmente as pessoas enxergam. O sono, disseram eles, é a porta. Então é como se você tivesse a prisão, o sono abre a porta da prisão, em que Deus abre, para que nós possamos nos encontrar com os nossos amigos, que ele chamou aqui de céu, que significa plano espiritual. Então, toda vez que nós dormimos, uma possibilidade de ir ao encontro das nossas almas queridas ou dos nossos interesses surge. E cada um de nós, toda noite, vai a algum lugar. O sono, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dizendo, tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de descanso. Então, na verdade, quem está descansando é o corpo físico. E o espírito, sabendo que o corpo físico não precisa dele naquele momento, ele vai emancipar-se parcialmente ou desdobrar-se parcialmente e vai para onde lhe afeiçoa. O fato é que o espírito está ativo, o corpo físico não. O corpo físico está retemperando-se para recomeçar uma nova jornada no dia seguinte. Diz ainda, esse Kardec lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, mas também, que as pessoas normalmente não sabem, para a reparação das forças morais, as forças espirituais, as forças de nossa essência. Por exemplo, quando a gente vai dormir e a gente está com um problema, se a gente tem um hábito humilde de pedir ajuda no mundo espiritual para resolver o problema, às vezes a gente dorme sem saber o que fazer. E a gente faz uma prece, roga o amparo desses benfeitores. É muito comum no dia seguinte a gente acordar com ideias novas. E de onde vieram essas ideias? Vieram dos encontros que nós tivemos lá no mundo espiritual com aqueles que nos ajudam, os nossos protetores. E o sonho? Já sabemos o que é o sono. Tem duas funções: recuperar as forças físicas, mas também recuperar as forças morais do espírito. Mas e o sono? O que é o sono? Os espíritos vão dizer que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. O problema é que a maior parte de nós lembra muito pouco. E quando lembra, logo que acorda, esquece. Já percebeu isso? A gente está com o sonho, ele está nítido, mas olha que a gente começa a acordar, aquilo faz sono. A maior parte das pessoas é assim. Mas a gente às vezes guarda intuições, a gente guarda sensações, a gente guarda, vamos dizer assim, sentimentos, emoções que a gente carrega durante o dia, às vezes. E às vezes durante o dia a gente tem ideias novas que acontecem. A gente não se lembra de todo o sonho, por uma razão que nós vamos explicar.
mas a gente tem as intuições do que nós fizemos durante o momento em que nós estivemos desdobrados. Allan Kardec preocupou com isso também. Ele perguntou lá na questão 403, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Porque alguns a gente lembra, mas por que não lembramos de tudo? Como é pesada e grosseira a matéria que compõe o nosso corpo físico, dificilmente nós conservamos as impressões que o espírito obtém lá quando ele está desdobrado. E como chegou pelo cérebro espiritual, ele não consegue passar para o cérebro físico. Na verdade, nós temos dois cérebros: o cérebro perispiritual, que vai com o corpo espiritual que desdobra, e o cérebro do corpo físico, que fica com o corpo físico. Quando você está aqui comigo, você está recebendo uma mensagem, e essa mensagem está passando pelo seu cérebro físico e está caminhando para o cérebro espiritual, e está sendo armazenada no seu corpo espiritual, não está armazenada no seu corpo físico. Quando você morre, todas as suas memórias vão no corpo espiritual. Por isso que você não perde nada do que você aprendeu, do que você leva tudo com você. Você também não perde nada do que você fez aqui, sejam boas sensações, más sensações, vai tudo com você. Espírito desencarnado, porque você continua sendo espírito encarnado. O ponto é que quando você recebe as mensagens lá do lado de lá, elas passam pelo cérebro espiritual, mas elas não conseguem chegar ao cérebro físico. Por quê? É como se você tivesse duas estações de rádio. Essa está emitindo uma frequência e essa tem uma frequência muito forte, muito grossa, que não assimila aquela. Então não há comunicação entre essa transmissão de dados quando você assimila a mensagem pelo perispírito e quando você quer passar pelo corpo físico. O oposto você consegue, porque quem pode mais, pode menos. Então o perispírito pode assumir o que o corpo grosseiro absorve, mas o corpo grosseiro não pode assumir tudo que o perispírito assimila. Mas então por que nós lembramos de alguns sonhos? Por que nós lembramos de algumas situações? Porque tem benfeitores que aplicam o que vocês fazem na casa espírita, que nós fazemos aqui, aplica passes, mas são passes direcionados que fazem com que as vibrações se aproximem e a gente faz a transmissão de dados, igual a gente faz no computador. E aí essa transmissão de dados do cérebro espiritual passa para o cérebro físico e nós conseguimos nos lembrar. Mas só lembramos do que é importante. Eles não fazem a gente se lembrar do que não é importante, porque não tem interesse. Nós vamos ver casos aqui em que isso ficará bem marcado. Aqui tem uma outra pergunta. É necessário o sono completo? Nós vamos ter o sono completo para que o espírito se emancipe, para que o espírito se desdobre, para que o espírito se desprenda. São todos sinônimos. E os benfeitores vão dizer que não. Basta que os sentidos físicos entrem em corpo para que o espírito recobre a sua liberdade. Olha a expressão que ele usa: liberdade. Na hora que ele volta para o mundo espiritual, é o encarcerado que voltou para a liberdade. Para se emancipar, o espírito se aproveita de todos os instantes que trégua que o corpo lhe concede. Então, quando você está, por exemplo, após o almoço, comeu demais, tem aquele sonolência, você pode ter certeza. O teu danadinho chamado espírito vai para o mundo, viu? Não fica lá não. E às vezes você percebeu isso, quando ele volta correndo, que alguma coisa aconteceu, que ele baque assusta. O espírito reclamando do corpo, que é dele. O corpo é o instrumento, o perispírito que forma o espírito é a essência, é a realidade. Então, toda vez que você tiver enfraquecimento das forças físicas, o espírito tende a sair dela. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for. Por isso que é muito comum moribundas, estão mais para lá do que para cá. Você encontrar pessoas que não entendem isso, não estudaram esse assunto, não conhecem, dizem assim: ai, mamãe, o vovó está delirando, diz que está conversando com o vovô já morreu há 30 anos, não sei o quê. Quem está delirando é a pessoa que está estudando, sabe o que está falando? Porque ela está falando sim com a vovó, que provavelmente está ali do lado dela, esperando a desencarnação para acompanhar. E isso é uma bênção, porque tem alguém esperando aquele que vai desencarnar para levar. Então, essa história de que quem está falando é delírio, conversa mole, isso é realidade. Eu assisti isso pessoalmente
estava em Anápolis, no Hospital Evangélico, de uma madrinha muito querida minha, que já estava muito próxima de se encarnar. Era uma segunda-feira, e na segunda-feira normalmente nós fazemos um trabalho lá na Comunhão Espírita de Brasília, no Grupo Leão Denis, e são médios que estão lá, e eu pedi ajuda aos médios, eu estaria nesse hospital acompanhando essa minha madrinha, que se encarnou 2 dias depois que eu estive lá. E aí, uma das médios, que tem a capacidade de se desdobrar em lucidez, portanto ela tem dupla vista, ela conseguiu ver tudo o que estava acontecendo lá. Ela descreveu para mim depois com precisão e bateu exatamente, só não consegui saber porque ela veio do mundo espiritual, que eram exatamente os parentes que estavam lá, que eu não tenho visão do mundo espiritual, não consegui ver, mas ela conseguiu ver exatamente, confirmando que a querida madrinha estava falando, que estava fulano, Beltrano, que realmente estavam. Então eu tenho comprovação pessoal, sem falar o que a literatura espírita traz riquíssimas oportunidades. Mas, para que a gente então tenha bastante tranquilidade quanto a isso, vamos ver alguns casos que nós extraímos da literatura espírita, e todos eles reais, casos que aconteceram e que servirão para nós de fonte de compreensão abrandada. A gente vai entender aqui que existem certas literaturas espíritas que trazem muitos casos. Então, se a gente fosse trazer todos, a gente passaria a noite toda falando deles. Nós trouxemos alguns. O primeiro caso é um livro que todo espírita deveria ler. Aliás, o Pesadelo Romanceado de Emmanuel deveria ser livro de estante dos espíritas. Esse é o primeiro livro que Emmanuel, mentor de Chico, guia espiritual de Chico, escreveu. Ele vai contar a própria vida, a própria história dele e da família. Ele vai encontrar, inclusive, um encontro que ele teve com Jesus, ele desdobrado. E nós vamos saber de um caso que ele conta logo no primeiro capítulo, quando ele está conversando com um amigo dele, ainda está em Roma, não tinha ido para Galiléia, e ele vai contar de um sonho que ele teve. Ele se chamava Turbulentos. E ele diz assim, aliás, antes dessa questão 402, para a gente poder entender o que vai acontecer nesse sonho de Turbulentos, diz assim, quando o corpo repousa, conta o espírito. Acreditam, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Por isso que a gente tem sonhos premonitórios. Pessoa que fala assim, eu sonhei que fulano vai morrer. E o fulano morre mesmo, só para fazer a culpa desse sujeito é ruim. Não é um sonho. Só quando a gente recebe uma informação dessa, não conta para os outros, né? A gente vai matar a pessoa 2 vezes, vai morrer do coração, se contar para ela que ela vai morrer. Não se faz isso, né? Absolutamente. Mas tem muitas pessoas que têm sonhos premonitórios. E tem lembrança do passado. Que passado é esse? Pode ser o passado de uma existência que a gente viveu, pode ser o passado do nosso planejamento reencarnatório, existem várias maneiras de acessar o passado e o futuro. O fato é que a nossa psique, a nossa mente, é um extrato, uma camada de nossas existências. Você tem cada página dessa uma história da sua vida. E às vezes o espírito acessa. E Emmanuel foi constrangido a acessar o passado dele com um objetivo. O objetivo dele era exatamente melhorar. Então ele vai contar. Ele vai pessoalmente contar o que aconteceu. Eu estava contando com um amigo e ele relatou isso no livro. Recolhi-me cedo, que não era convencional, e senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. Então ele estava sendo magneticamente levado ao sono. Não era um sonho natural, com certeza, porque era a força que ele chamou de extraordinária. Sabe aquele sonho que você não consegue segurar? E esse sonho acontece. Muitas vezes lá na Federação Espírita Brasileira, a gente trabalha com vários estudos lá, e a gente continua trabalhando no mundo espiritual. E quando chega um determinado horário, eu estou em casa, a minha esposa fala assim, você já vai dormir? Eu falei assim, já tem que dormir, eu tenho que trabalhar. Ela, a princípio, não entendia, mas como ela é espírita, ela entendeu depois. O que é tem que trabalhar? Porque eu estou sendo programado para estar no mundo espiritual, como nós vamos ter um caso aqui, para cursos que nós fazemos lá. E é muito comum a gente encontrar participantes que me dizem, Marx, nós estivemos estudando lá no mundo espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando um capítulo tal. Eu não consigo me lembrar, mas elas se lembram. Uma outra pessoa do mesmo, que não se falou com ela, diz a mesma coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que nós estivemos no mundo espiritual estudando. Esse caso é o equivalente. Quando a gente tem que estar lá, os espíritos provocam
a que a gente durou mais cedo e mandou orar para não faltar ao compromisso. Então ele foi levado a dormir. E aí ele começa a escrever o que aconteceu. Ele escrevia outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao espírito dele, e das quais ele tinha se esquecido inteiramente. Por quê? Porque quando a gente reencarna, aquelas potências do espírito que nós falamos, elas são diminuídas, inclusive a lembrança. Ela não é eliminada, ela está lá. Se a gente tiver necessidade, vai ser acessada. A gente às vezes tem várias lembranças, às vezes a gente tem déjà vu, passa num lugar, uma pessoa que a gente parece que já viu, e muitas vezes a gente já viu mesmo em outra encarnação. E ele vai ser levado a uma determinada existência dele, que ele vai acessar o próprio psique, a próxima, como se ele estivesse olhando o livro da própria vida dele. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois via ao meu lado, bem como, não estou conseguindo ver direito aqui, Cícero, que se me afigurava duas personalidades, uma com a outra do bem. Essas duas personalidades que ele está relatando estão na história. Se você consultar os livros de história, essas personalidades existem. Porque esse senador, por Mendes, ele foi real, ele existiu. Portanto, ele está contando algo que passou-se na história. E aí veio o constrangimento que ele foi submetido, passado com o bolso que ele carregava nele. Porque ele mesmo escreve. O que mais me humilhava nessas visões do passado culposo é que prevalecia da autoridade, quando ele era a outra personalidade, para exercer as mais acerbas mudanças. Então ele usava o poder, como até assim hoje se faz muitas vezes. E ele atacava os inimigos, expedia ordens, comprometia a vida dessas pessoas. Agora, existe uma lei chamada de causa e efeito. Você faz, você tem que devolver. Aqui se faz, aqui se paga. É dando, você recebe. Lei de causa e efeito. Plantou, tem que colher. Ele vai colher. Quem viu, conhece a história, quanto esse homem vai sofrer. Quanto esse homem vai sofrer, inclusive vai morrer debaixo da cinza do vulcão de Pompeia, que ele conta nesse livro também. Então, ele pagou cada centímetro do que ele tinha feito a outrem no passado. Então, essa é uma das exemplificações de quando você desdobra e você volta para o seu próprio passado. Você é constrangido a voltar para o seu próprio passado. Tem um outro caso, que está no livro muito maior, do livro de André Luiz, que lá no capítulo 8 chama-se O Santuário da Alma. Nós vamos ver um caso de um rapaz, que devia ter por volta de uns 17 para 18 anos, quando a gente apreende, e ele tinha um problema. Quando ele dormia, às vezes ele tinha crise epilética por tudo. Tinha epilepsia. E não adiantava dar remédio nesses momentos. Porque qualquer remédio que você desse, Tegretol, Cadernal, aqueles tradicionais, não ia fazer efeito para ele por uma razão. O problema não era orgânico, o problema era espiritual. Vamos ver? Nesse instante, a André está descrevendo, o rapaz descendia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolhera no leito, após apoiar a mente em pensamento de paz e gratidão a Deus. Ele tinha feito o evangelho no lar com os pais, né? E ele fez uma prece mental, agradeceu a Deus, né? Pelo dia que ele teve, ou seja, ele se preparou para dormir, ele teve o evangelho no lar, e ainda fez uma prece para dormir, que é o recomendado. Faça uma prece para dormir sempre, peça amparo aos nossos defeitos. Mas ele tinha um comprometimento do passado, lei de causa e efeito, que não deixa de atuar, independentemente se eu mudei meu comportamento agora, eu preciso levar um tempo para poder diluir o comportamento anterior que eu tive, até que eu possa estar em paz com minha própria consciência, em paz com a própria consciência cósmica. Dentro de breves minutos, olha, deitou na cama, rapidinho, ele se afastava do meio denso, que é o corpo físico, e vinha ter conosco, saudando o Calderaro, que era o principal responsável desse trabalho, com especial carinho, porque ele conhecia o Calderaro. O Calderaro vinha acompanhando ele e já tinha frequentado a casa muitas vezes. Estavam conversando quando dois vultos sombrios, dois espíritos sombrios, cautelosamente se aproximaram deles. Veja, a sua casa tem parede para espírito. Existe uma propriedade chamada penetrabilidade. Eles entram para onde eles quiserem, desde que você não tenha proteção espiritual em si mesmo.
E 2 transeuntes externos entraram na casa sem pedir permissão para ninguém. Quem seria? Perguntou André, esses 2 sujeitos. Ele não sabia. A primeira vez que o André estava indo lá, o Calderaro sabia. Inteiramente distraído, ele não sabia quem era. Continuei nos comentários, o estavam conversando, confabulando. Mas o estimado interlocutor, que era esse rapaz chamado Marcelo, ele perdeu a calma. Começou a ficar nervoso quando viu aqueles 2 juntos. Começou a ficar com medo. Qual se for tocado no íntimo por forças perturbadoras, o Marcelo empalideceu. Ficou pálido. Aquelas 2 figuras causavam terror nele. Levou a mão ao peito, a mão direita, arregalou os olhos desmesuradamente. Então eram 2 malfeitores que o Marcelo conhecia. Não eram 2 vagabundos que estavam passando por ali, não. Reparei que as ideias que baralhavam no cérebro perispiritual, eles estavam conversando espírito para espírito. Portanto, tudo que estava acontecendo estava no cérebro perispiritual. Por isso que você não se lembra de tudo. Não estava passando para o corpo físico. Que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade. E ele acaba perdendo até a normalidade. Corre rapidamente o corpo e volta para o corpo. O medo que ele tinha daqueles 2 seres que ali apareceram causou o terror dele e ele foi para o corpo. E aí o Calderaro, que conhecia essa situação a fundo, vai explicar o que estava acontecendo. E é muito importante prestar atenção nisso, porque tem crianças que a gente conhece que têm sonhos, que são às vezes verdadeiros terrores. A gente precisa aprender a lidar com eles do ponto de vista espiritual, que muitas vezes a gente pode lidar com isso através do passe magnético, através do tratamento espiritual. Esse menino estava fazendo tratamento, obviamente, mas era de longo curso. A simples reaproximação dos inimigos de outra época. Então nós estamos falando aqui que ele tinha 2 inimigos, provoca confusão mental nele. Então, esses sujeitos que estavam lá não eram desconhecidos e não eram boa praça, eram inimigos e tinham aparência exatamente de alguém que não está, vamos dizer assim, iluminado, eram escuros, receoso, aflito. O Marcelo tem no regresso a situação dolorosa em que ele já se viu no passado. Há muitos anos ele estava nas esferas inferiores e ele sofreu. Né? Então, ele busca esse corpo físico dele hoje como alguém que busca o único refúgio para fugir. É como se fosse a casinha onde ele esconde. Então aqui é um paradoxo, porque a gente acabou de ver aqui há pouco que o espírito faz tudo para sair do corpo. Porque é a liberdade parcial dele, lembra? É como se fosse o preso indo tomar seu banho de sol, né? Mas aqui é o contrário. Ele saiu, mas no momento que ele saiu, que foi tudo que ele quis, o que ele fez? Ele viu quem era, que fez mal para ele no passado. Imagina, a gente fazer uma comparação. Imagina alguém que foi sequestrado, foi maltratado, ficou preso, aquele pessoal que está preso na faixa de Gaza. Vocês imaginam uma situação traumática que aquele povo tem. Isso não vai desaparecer das vidas dessas pessoas facilmente. Cria um trauma que qualquer situação que leve ele a parecer com aquilo, ele começa a ficar desesperado. Aqui na Terra. Veja a claustrofobia. O que é a claustrofobia? Lugar fechado. A pessoa tem medo de lugar fechado. Aliás, medo não. Ela tem pavor. Qualquer lugar fechado desperta alguma coisa que já aconteceu com ela no passado. Ela provavelmente teve um trauma no passado que não foi diluído ainda e que agora, quando provoca a situação, aquilo vem à tona. Isso que aconteceu com ele em espírito. Pode acontecer encarnado, no espírito encarnado também. E ele, obviamente, sofre uma tempestade psíquica. Ele perde o controle emocional, como aquela pessoa que perde o controle emocional aqui na Terra. Os espíritos erradios foram embora. E aí, as contorções que ele chamou ali, que são as crises epiléticas que ele vai escrever, foram observadas por eles. O Marcelo, o corpo físico, estava lá, tremendo, sem nenhum controle. Então, aqui que nós falamos, o que causou aquelas contorções? Não foi uma doença física, foi um problema espiritual. Por que isso aconteceu? Porque o Calderaro explica direitinho, eu resolvi trazer para a gente poder aprender um pouquinho com ele. Em existências passadas, esse Marcelo, que era outra personalidade, errou em múltiplos modos. E o remorso
remorso, olha o drama, gente, remorso, complexo de culpa, isso é um verdadeiro problema na vida da pessoa. Onde ela vai, ela carrega isso com ela. Ela trouxe a consciência dela do problema. Então ele guardou isso com ele, dentro dele, durante muito tempo. O que aconteceu? Ele pegou desequilibrado, porque quando a gente deve a Deus, a consciência cósmica, a gente desequilibra. E esse desequilíbrio abre portas para malfeitores acessarem. E de alma doente, ele foi posto às antigas dominação das suas vítimas. Ou seja, maltratou gente como o próprio Emmanuel acabou de falar agora, e agora ele vai ser maltratado por aqueles que não conseguiram perdoá-lo. E vão fazer isso durante muitos anos no mundo espiritual. E esse menino vai sofrer como espírito lá. Por causa desse sofrimento, desarranjou os centros espirituais e ficou enfermo por muito tempo. Por isso, a solução do problema dele é de longo curso. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo. Então alguém, olha como são as almas benfeitoras, intercedeu por ele, tirou esse menino daquele problema que ele estava vivendo, levou para o mundo espiritual, fez o tratamento da colônia espiritual, igualzinho a André Luiz. E depois esse menino nasceu no lar equilibrado, para ter uma oportunidade. Eram espíritas os pais dele. Então esse lar era tudo que ele precisava. Contudo, o organismo do espírito arquivava, guarda tudo lá, gente. Se aconteceu no mundo espiritual, se aconteceu aqui, não importa, vai tudo para o espírito. A lembrança fiel não passa nem um pedacinho dos atritos que ele experienciou fora do meio deles. Ou seja, quando ele esteve no mundo espiritual, lá no umbral do seu ser viciado. As ondas motoras de Marcelo, em razão disso, constituem região perispiritual em convalescência. Como se fosse uma cicatriz no corpo físico do cara. Sabe? Uma cicatriz que está recém-machucada, se você tocar na água, não é assim? É a mesma coisa, cicatriz, que só ela chama cicatriz psíquica. Qualquer coisinha abre a cicatriz e ele perde todo o controle emocional e espiritual. Ele tem que ser protegido de todos aqueles que fazem a cicatriz aberta, que seriam abertas. Ao se aproximar de velhos desafetos, o rapaz sujeita-se a violentos choques psíquicos com que as emoções se desvariam e ele perde totalmente o controle. Totalmente a harmonia que nós vimos acontecendo no caso descrito pelo André. Então esse é um caso. Para a solução não é só remédio que o médico dá. Para a solução tem que ensinar esse menino que foi ensinado para ele a fazer o bem que ele fez. Esse menino quando ficou adulto resolveu o problema dele, nós conhecemos a história dele. E ele sarou, mas ele sarou a custa de muito trabalho, muito esforço. Agora tem um outro caso aqui, que a gente quando está no mundo espiritual, a gente fala que o espírito não dorme porque a gente está no corpo físico. Mas o espírito, quando está no mundo espiritual, ele assimila a substância do mundo espiritual e ele passa a ter um corpo que ele usa no mundo espiritual, que também precisa de repouso. E o André nos vai contar um caso dele. Ele trabalhava na Câmara de Retificação, que era um ambiente do nosso lar, onde recebiam os irmãos em situação difícil, que é o e ele vai contar que teve um trabalho durante o dia, e ele vai fazer esse nosso lar, né, uma fotográfica do nosso lar. Ele vai contar que ele também orou, fez tudo direitinho, como fez o Marcelo, e agradeceu a Deus por ter sido útil. E daí, em instantes, a gente quando dorme, no mesmo jeito, ele teve uma sensação de leveza, que ele sentiu a alma toda leve, teve a impressão de ser retirado do pequenino barco, caminhando ou rumando para regiões desconhecidas. Em alguns minutos ele viu à frente de um porto maravilhoso, onde alguém lhe esperava ou lhe chamava com carinho especial, que era a mãe dele. Então essa imagem pictográfica do sonho de André Luiz lá no mundo espiritual, em que ele teria tido. E ele diz: reconheci aquela voz entre milhares. No momento eu abraçava a minha mãe, né, com transbordamentos de júbilo, porque ele não via a mãe dele fazia tempo. A mãe dele estava numa esfera espiritual vibratoriamente mais elevada e ele não tinha acesso para ir lá, porque o corpo espiritual dele era de uma vibração muito mais lenta e ele não acessava o mundo espiritual ou o corpo que ele estava no mundo espiritual. Precisou de dormir, precisou de alguém levar ele. Não acontece com a gente, que alguém levar a gente quando a gente desdobra. E lá no mundo espiritual eu pude ver a poesia dele, que há muito ele não via desde que ela tinha desencarnado.
Então veja, por que ele fala Júlio? Porque para ele foi uma alegria. E ele vai escrever, ele foi conduzido então por ela a um prodigioso bosque, onde as flores eram notadas de singular propriedade, adquirindo luz, revelando a festa permanente do perfume da cor. E que legal, o jardim lá é como se vocês estão vendo, as pessoas estão extraindo as essências que são colocadas na magnetização da água, por exemplo, são os fluidos que são tirados, o próprio André Luiz conta da extração desses fluidos para tratar do segundo esposo da esposa dele quando ele foi visitado aqui na Terra, e a gente vai ver a ambiência, elas emitem luz. É como se as nossas flores aqui da Terra, durante o dia assimilassem a luz do Sol, durante a noite elas começassem a funcionar como lâmpadas. Se isso acontecesse aqui, coitada da concessionária de energia elétrica, ela é quebrada, porque a gente não ia precisar mais de pé de poste, porque as próprias plantas dariam a luz para nós. O sonho, está escrito como é que é o sonho dele. O sonho não era propriamente como o espírito fica na Terra. Eu sabia perfeitamente como ele que deixaram o veio inferior, que ele chama de corpo, obviamente, como termo inferior, e a absoluta consciência que ele tinha daqueles movimentos que ele fez lá, ele contou com precisão. Ele tinha noção exata de tempo e espaço, coisa que a gente não tem quando está encarnado. Por quê? Porque o corpo físico nosso é muito mais grosseiro que o corpo espiritual que ele veste do lado de lá, para poder viver do lado de lá. Então lá, a comunicação entre esse corpo que ele foi lá visitar, o corpo espiritual que ele tem lá, que também é matéria, mas é uma matéria muito mais sutil, e aí a maneira de comunicar é muito mais fácil, coisa que a gente não tem aqui. E aí tem uma pergunta interessante, né? Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me com o espírito de fulano e quero falar isso e isso. Será que pode? Será que dá para fazer isso? Então, essa noite eu quero me encontrar com uma pessoa que mora lá em Londres, mas é meu amigo, eu sei que ele está morando lá. Na época que não tinha esse celular que fala hoje, sem pagar nada, isso deveria ser uma bênção, porque era caro fazer ligação, vocês não têm noção da minha época quando era caro fazer uma ligação do exterior, como a gente falava. E aqui está dizendo isso aqui: pode. Você pode até, vão dizer que até você pode, mas tudo você desdobra, vai para o mundo espiritual. Seus interesses, não há nenhum interesse daqui da Terra, que são muito mais sublimes, muito mais diferentes do que esses interesses daqui, por exemplo, de comer, beber, dormir, pagar as contas, que a gente fica aqui com essas coisas daqui. Quando a gente chega do lado de lá, tem outro mundo. Isso aqui tudo é muito pobre comparado com o que tem lá. Eles vão dizer assim: o que se dá é o seguinte: adormecendo, o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolver. Por quê? Porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito que está desprendido da matéria. Ou seja, os assuntos que ele está certo para o espírito pouco interessa. Pouco interessa. Então ele não vai cuidar dessas coisas. Ah, eu quero ver como é que eu vou fazer, porque tem que ganhar dinheiro. Isso não vai pensar nisso, não. Esquece. Agora, ele vai dizer que isso só acontece para espíritos mais evoluídos, com relação ao homem já bastante espiritualizados. As pessoas que estão ainda muito sensualizadas, muito materializadas, não acham assim, não. Nós vamos ver o caso daqui um pouquinho. Mas para espíritos que já estão cuidando das coisas espirituais, sabendo que está no mundo, mas não deve ser mundano, deve ser espiritual, vivendo no mundo, ele já tem outros interesses e não se preocupa com as coisas daqui. Um caso que nós pouco conhecemos na doutrina espírita, está na Revista Espírita de 1859, de fevereiro, que a própria Allan Kardec irá umas raras vezes contar uma história pessoal dele, que raramente ele fazia. Ele relata o seguinte: que quando estávamos cabalmente na cama, cabalmente na cama quer dizer dormindo, tá? Um dos nossos amigos nos viu, ele conta sempre na terceira pessoa, ele está falando dele, nos viu várias vezes em sua casa. Posto que sob a aparência não tangível, ou seja, não palpável, portanto ele estava em espírito, sentando-nos ao seu lado e conversando com ele, como um diálogo. Ele faz isso muitas vezes. Uma vez nos viu de xande, e outras vezes de paletó, e transcreveu no dia seguinte a conversa que eles tiveram. Então, o homem, o amigo dele, estava no físico, e ele foi visitar um amigo dele no corpo espiritual. Então, ele estava dormindo e o amigo estava acordado.
Mas o amigo conversava com ele, tinha acesso a ele, via o Allan Kardec espírito, porque o amigo devia ter dupla vista. E, obviamente, relatou o que eles conversavam. Era como, bem dizer, relativo aos nossos trabalhos. Então, a história que eles conversaram era coisas do trabalho que ele estava codificando a doutrina espírita. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refresco. E, segundo o amigo, eis a resposta que o Kardec espírito deu. Não tenho necessidade disso, porque não é meu corpo que está aí. Bem sabeis que assim não há necessidade de dar-lhe uma ilusão. Ou seja, Kardec escreveu, eu estou aqui em corpo espiritual, não vou beber refresco, isso não funciona para mim. E o rapaz, o senhor que estava conversando com ele, o amigo dele, descreve isso com clareza. E uma circunstância extremamente estranha aconteceu, estranha para Kardec. Quer por disposição natural, quer como resultado de nossos trabalhos intelectuais sérios, desde a nossa juventude, quase diríamos, desde a infância, o fruto do nosso caráter sempre foi extremamente grave. Então, Kardec, você olha nos livros, ele tem uma fisionomia fechada. Você não vê Kardec sorrindo. Você pode observar que você não tem foto de Kardec sorrindo. E ele fala isso. E ele fala que isso era em função de como ele foi criado. Desde pequenininho, quando ele foi mandado para Everton, ele foi com 5 anos. Ele já foi como se fosse um adulto. Era uma pessoa responsável desde o começo. E aí, isso obviamente era notado pelos amigos que com ele compartilhavam a vida. E essa preocupação constantemente dá um aspecto de frieza, dessa de com muita frieza. Ele muitas vezes fica sendo censurado pelos Kardec, sorriu um pouquinho, meu filho. Isso é muito sério. Ele provavelmente está contando isso que acontecia com ele. E olha o que aconteceu quando ele estava desdobrado. Mas sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se dar a expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas, conta Kardec, ao nosso amigo, ele ficou muito surpreso por nos ver completamente outro. Olha o que ele disse: éramos mais extrovertidos, então Kardec já não era o mesmo, sisudo que a gente conhece, mais comunicativo, e brinca ele, quase alegre. Ele mesmo se impunha uma certa característica. Tudo em nós respirava satisfação e calma de bem-estar. Então veja que ele faz a pergunta: não estará aí uma característica do espírito desprendido da matéria? Ou seja, você, espírito, normalmente é igual a você, encarnado. Você se solta mais. Agora atenção, se solta mais para um lado, para o outro. Porque isso aqui é para o espírito elevado, lembra? E a pergunta foi: a gente pode marcar encontro com alguém? Né? E a gente pode conversar com esse alguém? O outro também está desdobrado, a gente também está desdobrado. Como no caso dele, o outro estava encarnado e só ele desdobrado. A pergunta é essa: se não for assunto espiritual, você não vai fazer isso acontecer. Para espíritos elevados. Por quê? Porque os interesses são outros. Porém, para espíritos mundanos, sensuais, apegados à matéria, as coisas materiais, as coisas se passam de outra maneira. Eles passam a buscar interesses terrenos, entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm nativos. Então, duas coisas que acontecem: ou ele fica por ali sem fazer nada, ele está desdobrado, ou ele vai atrás de paixões inferiores. Olha os prejudicados. Variações às paixões inferiores. Está lá no livro Missionários da Luz, os Planos dos Sonhos, capítulo 8. Quem é o benfeitor conta essa história para nós, como é que funciona. Ele está no mundo espiritual e ele acompanha o pessoal encarnado que desencarna, que desdobra. Quando encarnados, olha como ele canta na cruz, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, diz ele, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, olha como é importante você ter consciência dessas coisas que se passam no mundo espiritual, porque elas têm um papel importante na sua vida, mais do que você imagina. Se todos os homens, se todas as pessoas prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam conquistas mais ou menos nos domínios físicos, ainda mesmo quando ligados a emoções superiores. Ou seja, mesmo que você não assimile com o corpo espírito, o corpo físico que você assimilou pelo corpo espiritual, aquilo é seu, é propriedade sua. Você recebe às vezes, os ingleses chamam de insight, chamam de intuição,
você acaba encontrando resposta para problemas, ou tendo ideias novas, porque você conquistou isso no mundo espiritual e não no mundo físico. Infelizmente, porém, a maioria, 3/4 da humanidade conta o benfeitor, inconscientemente nem sabe o que está fazendo. Do repouso, se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções menos. Gente, da mesma forma que tem os lugares de baixo calão aqui da Terra, as boates primitivas, dependentes de situações sexuais, existe no espiritual. Do mesmo jeito que existe maldade aqui na Terra, existe maldade no espiritual. E você vai se associar com aqueles com que você se afiniza. E muitas vezes, aqui na sociedade, a gente parece uma coisa. Quando a gente tem um desejo incontido que a gente não tem coragem de pôr a mostra, porque as pessoas não nos aceitariam, a gente foi sai do corpo físico. Como dizia um amigo meu, a gente solta as frangas. Porque as pessoas soltam as frangas, você vai mostrar quem você é. E você vai procurar lugares que você tem predileção. Se você gosta de sexo pervertido, você vai procurar. Se você gosta de crimes, você vai procurar ver crimes. Já viu pessoas criminosas? Só fica ligado naqueles canais de crimes. Assim é a predileção. E você descobre as suas predileções pelo que você sente por dentro. O que você sente atraído. E é isso que você vai dar vazão no mundo espiritual. Relaxar nas defesas próprias, certos impulsos longamente segurados durante o período que você está na vigília acordado, extravasam em todas as direções. Por falta de educação espiritual. Por quê? Porque a educação espiritual e não tem conhecimento do sentido que a vida tem nesse processo. E tem um caso. Tinha um curso no mundo espiritual de mediunidade que tinha participantes desencarnados e tinha alguns convidados encarnados. Um curso dado por um espírito desencarnado de mediunidade. E nessa noite que o André Luiz foi visitar lá, faltaram 2. Esse serviço destina-se ao serviço de preparação dos nossos cooperadores ainda encarnados na cruz. Quem são os cooperadores? Por exemplo, os médios de uma reunião mediúnica. Então, eles são preparados para o mundo espiritual para trabalhar depois como encarnados. Mas tem 2 deles que não estavam lá. 2 companheiros não tinham chegado. O que eles vão fazer? Eles vão atrás. É o tal do Vieira e Marcos. Está lá no livro Missionários da Luz. Depois vocês leem. Eu vou trazer só um pedacinho do canal Marcos. Eles passam primeiro no Vieira, depois vocês leiam, e seguem até Marcondes, esse médium que estava fazendo o curso que nessa noite faltou. Eles foram atrás. Daí 2 minutos penetramos outro apartamento privado. Todavia o quarto agora era muito mais constrangedor do que o anterior. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que tinha ali, ele era rico, como se diz, coxas rendadas. Isso era o livro da década de 40. Coxa rendada era coisa fina, meu gente, não era qualquer um que tinha. Então mostrava que ele era um sujeito de bons domínios financeiros. Olha o que aconteceu. Quem estava do lado dele? 3 entidades femininas gafiteiras. Sabe o que é isso? Mulher da vida, gente, com todo respeito. Estavam lá do lado dele. Sabe por quê? O íntimo dele, ele gostava. Ele chamava elas pelos pensamentos. E elas vão ter uma discussão com os 2. Discussão não, elas vão tentar impedir que o Marcondes seja levado para o curso. Os espíritos sempre respeitam o livre-arbítrio. E no final das contas, elas vão dizer para eles: vocês têm curso lá de mediunidade? Nós temos curso de prazer. E com o que ele vai? Ele vai com elas. Ele perde o curso, perde a oportunidade da vida dele. Então preste atenção quando você vai dormir, porque é importante você dormir preparado. Eu, por exemplo, estou falando para vocês com todo o prazer. Quando eu vou dormir, eu peço que eu tenha feito para segurar com a mãozinha, como se fosse um menininho lá no mundo espiritual. Sabe aquele menininho que você não deixa correr com a rua, porque o carro acaba atropelando, que ele sai desvairado, ele vai tudo lá sem saber o que está fazendo? Só que a gente sabe o que está fazendo. E eu peço em prece para que eles me ajudem, para que esses desejos incontidos que eu ainda carrego dentro de mim, que eles sejam segurados e que eu possa ser levado para lugares nobres,
onde eu possa fazer bem, onde eu possa estudar, onde eu possa me edificar. Eu não faço uma noite sequer, desde que eu aprendi isso, um sonho sem ter feito uma prece nesse sentido. Nem que você esteja cansado. Sabe, cansado, você fala assim, me ajuda, Vitória. Mas eu faço, pelo menos isso. Mas que assim seja, né? Mas eu faço. Não deixo de fazer. E recomendo para vocês que façam. Porque olha o que diz a dona Joana de Anjos. Diz-me, tu sonhas, e eu te direi quem tu és. E em que futuro terás. Ou seja, o sonho conta quem é você. Aqui, a gente veste a capa chamada de personalidade. Aliás, a capa chamada de persona. Mas a personalidade se mostra em mentalidade, lá se mostra quem você é. Aqui você aparece quem você quer ser visto. É como se você vestisse uma roupa. Se você vestir uma roupa de exército, você fala que eu sou do exército, não é isso? Se você vestir uma roupa de enfermeiro, você fala que eu sou enfermeiro, não é isso? A gente veste um papel que a gente assume perante os outros nos aceitarem. Mas lá por dentro, tem coisas que se eu contar para você pode ir. Não é assim? Quando esse fato acontece é quando você vai para o espiritual desobrado. Se você não se esforçar para domar as suas más tendências. É assim que você reconhece o verdadeiro espírito. Então Kardec nos dá uma sugestão. Ele mesmo que faz essa sugestão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele assim: você vai dormir. Eleve o seu pensamento a Deus. Toda vez que você for dormir, eleve o seu pensamento a Deus quando sinta-se aproximar do sol. Gente, aproveita esse Kardec assim, você precisa e peça. Tem que ter humildade para pedir. E peça o conselho dos bons espíritos de todos cuja memória lhe seja cara. Então eu sei que eu estou dizendo, meu coração gosta do dedo. Peça a ele. Não importa quem você vai pedir. Peça a quem você tem muita importância para você, a fim de que venham juntar com você nos instantes de liberdade, ou seja, quando você está desdobrado, que lhe são concedidos. Então veja, você vai entrar no mundo espiritual, você vai entrar no mundo espiritual, ajudar alguém. Você não faz sozinho. Qual de nós não tem pecado? Acho que é a primeira pedra, disse Jesus. Qual de nós não tem algum desejo infantil? Por exemplo, fala mal da vida do outro. Eu não falo com respeito, lá no mundo espiritual, você fala com seus saberes. Gente, tem vários desejos incontidos dentro de nós, que às vezes quem vive com a gente não conhece. Porque a gente sabe, a gente não deixa de perceber. Se o outro for muito próximo de você, vai acabar notando, porque não é bom dizer que quando você come um quilo de sal com alguém, você conhece essa pessoa. Porque é difícil você se esconder de você mesmo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, e alguns meses que eu tenho que gastar para acabar um quilo de sal. Então, quando você vai dormir, você com certeza tem alguma consciência em você. Você precisa trabalhar, você precisa domar. Quando você acordar, se você fizer isso, você vai se sentir mais forte, mais fortalecido, vai enfrentar mais rotina da sua vida. E não ao contrário. Por exemplo, lá no livro Sexo e Destino, tinha uma mocinha que ela gostava do rapaz, que a irmã dela gostava também. As duas disputavam o rapaz. Só que a irmã, que era filha nata daquela família, e ela era adotada, tinha preferência pelo rapaz. Mas o rapaz brincava com as duas, fazia com que a coitadinha fosse alimentada nos seus sonhos de moça. E ela estava disputando, coitada, uma condição inferior com a irmã, que não ia conseguir. E ela estava tão desesperada, o que ela fez durante a noite? O André Luiz descreve tudo isso, ela dorme, preocupada, que a irmã tinha conseguido, e ela saiu do corpo. Para onde ela vai? Para a casa do rapaz. Chega lá, o que ela encontra? E o André Luiz acompanha. Ela não conseguia vê-los, porque ela estava no vibratório menor que o deles. O André Luiz acompanha. Que chega lá, encontra o rapaz com a irmã. Como diz o outro, gadinho. O que acontece com ela? Desespera. O que acontece quando ela morre? Não lembra de nada, mas está chorando, está emocionalmente abalada, sem saber por quê. Sabe o que foi isso? Voltou sem preparo para o corpo, porque não se preparou todo. Isso acontece com todos nós. Prepare-se para a vida.
Estou te falando isso com todo o coração, para encerrarmos. Muitas vezes a gente precisa preparar para a comida, muito a pedir ajuda de coisas que a gente não está conseguindo superar na vida. E se você está assim, lembra de Jesus, quando disse: vinde a mim, vós estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando você vai dormir, peça a Jesus diretamente a Ele: Senhor, ajuda-me, eu estou dando. Você está com um problema sério, está com um problema com a esposa, está com uma coisa grave, com a doença da família. Ajuda sempre. Você pode não ter a solução do problema, mas a ajuda vem, minimizando o problema, te fortalecendo para enfrentar o problema. A ajuda vem. Pediste-vos-á, vos será dado de si. Então lembra de Jesus antes de dormir sempre, porque Ele sempre ajuda. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado por sua atenção. Obrigada, Márcia. É sempre bom ouvir você. Que a gente, eu estava até falando com o Thiago falar, e Jesus fala: vinde a mim que estáis cansados. Gente, eu estou cansada ultimamente. Mas vamos ter isso em mente, né? E agradecer de novo. Gente, agora nós vamos passar para o nosso segundo momento. Todas as pessoas que estão com a fichinha tomaram um passe primeiro, tá bom? E aí, o pessoal de casa que fazem, querem passe, nós temos o link do passe, nosso passe é online, vocês façam bastante proveito. Pegue esse link da palestra, gente, curta, compartilhe, né? Vamos levar esse conhecimento a todas as pessoas. A doutrina espírita é tão consoladora, então vamos compartilhar, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema e uma palestra dessa consegue dar um start para ela, tá bom? Vamos fazer a prece para a gente terminar nossa atividade da noite. Vamos fechar os olhos, agradecer a espiritualidade que se faz aqui presente mais uma vez. Que possamos levar esse sentimento de gratidão à nossa casa, ao nosso trabalho. Que possamos ter uma semana tranquila da melhor Deus. Mas não deixe agradecemos e que assim seja. Boa noite a todos.